Olá, meus amigos, tudo bom? Espero que estejam todos com saúde. Sejam bem-vindos ao 5º Planejamento Estratégico do Hospital Aristídeos Maltês. Para mim é um prazer participar desse evento. Eu vou adiantar para vocês alguns trechos da entrevista que eu tive a honra de fazer com o Dr. Aristídeos Maltês Filho. Eu vou ter o prazer de conversar agora com um médico que merece todas as homenagens, que fez e que faz muito pela Bahia e pelos baianos. Para mim é como beber numa fonte de sabedoria, de bondade, de solidariedade. Ginecologista, obstetra, cirurgião, oncologista. 88 anos, mais de meio século dedicados à Liga Baiana contra o Câncer. Já foi presidente do Conselho Regional de Medicina, da Associação Baiana de Medicina, conselheiro do Conselho Federal de Medicina e ocupou cargo importante no Ministério da Saúde. Doutor Aristídeos, que prazer, quanta honra conversar com o senhor. É até difícil escolher por onde começar, mas vou começar pelos dias atuais. O senhor ainda dá expediente aqui no hospital, trabalha quase todo dia. Qual é o segredo de tanta vitalidade? Eu só posso lhe responder, é Deus que tem tido paciência comigo. Tem me ajudado porque... E o entusiasmo, o legado que a gente recebeu do trabalho de meu pai, o trabalho de Antônio Maltês, sobretudo de Carlos Maltês, que foi com quem mais de perto convivi, e que digo sempre, a obra encanta tantas pessoas que é um fato marcante, desagradável, mas que mostra a paixão que se tem pela obra. É que Carlos Maltês morreu em função do trabalho, da dedicação e dos grandes problemas que ele enfrentou, atingindo um momento crítico que o retirou da lista. Então, o que eu posso lhe responder é dessa maneira. É uma graça divina que me tem sido concedida para eu chegar aos meus 88 anos e estar podendo ainda dar alguma ajuda no trabalho de meu pai e dos seus seguidores. Doutor Aristídeos, a história do combate ao câncer na Bahia começou com seu pai lá em 1936, né, se não me engano. E o doutor Aristídeos Maltês, ele criou a Liga, né, de combate ao câncer e começou a construir esse hospital. O senhor acompanhou, evidentemente, ainda criança, né? O senhor era criança naquela época, mas o senhor acompanhou aquela luta que ele teve para começar esse trabalho, essa obra tão grandiosa. O senhor tem lembranças daquele tempo? Veja bem, mais do que ter acompanhado, digamos assim, vivenciado com ele as posições, as iniciativas em prol do seu ideal, não. Mas vivi um pouco, porque ele morreu, eu tinha 9 anos, mas a sequência da vida me mostrou todo o trabalho que ele vinha fazendo. Embora, como você frisa, a luta contra o câncer na Bahia não começou em 36. Foi bastante antes, porque ele buscava uma solução para as mulheres que tinham câncer de colo do útero, porque ele fazia a especialidade da ginecologia. Ele fez várias tentativas em busca de socorro para essas mulheres e não conseguia. Foi quando teve a ideia de criar um Instituto de Câncer para a Bahia. Isso na década de 30, 32, 33, mais ou menos, inclusive quando eu nasci, que eu nasci em 1933. E a história, ela está ligada à história da luta contra o câncer no Brasil, que a primeira instituição a surgir foi em São Paulo, o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, que surgiu em 29. Já o professor já trabalhava em busca de encontrar alguma coisa para a Bahia, que só veio a culminar o seu trabalho em 1936, como a fundação da Liga Baiana contra o Câncer, após uma peregrinação muito difícil, delicada, resistente, porque alguns, como o próprio titular da cadeira de obstetrícia à época, o professor Almir de Oliveira, tentava desencorajar
Aristides Maltês, achando que era uma missão impossível tentar fazer um hospital, um instituto de câncer para a Bahia. E ele não desistiu, até que veio a conseguir com a fundação da Liga, que a Liga é a mãe do hospital, o hospital é o filho único dela, mas que mantém toda a tradição da origem, e conseguimos chegar aos dias atuais. Quer dizer, ele plantou essa semente, né, e deu continuidade, porque veio depois o seu irmão, né, que continuou o trabalho dele, depois o senhor. Você acha que esse espírito, né, de solidariedade é da genética da família? É isso que eu acho que você concluiu aonde eu ia chegar. Deve ter sido um pouco de genética voltado para o lado da solidariedade, da filantropia, porque o professor desde cedo, não somente na sua luta contra o câncer, mas na sua própria clínica privada, ele atendia pessoas gratuitamente que não tinham amparo em outras áreas, né? Então eu acho que geneticamente nós herdamos algum genzinho mais poderoso para o lado da solidariedade, e para nós, filhos e netos, como a própria doutora Maria Romilda, que aqui está, é a próxima a pegar esse bastão em busca de manter a obra viva, tudo acho que em função desse legado. Então, o hospital busca atender, busca assistir aos portadores de câncer carentes, que foi como o professor Aristides Maltês, no lançamento da Pedra Fundamental, em 1940, se pronunciou para a sociedade. E, graças a Deus, nós conseguimos manter essa chama acesa. Tem até uma frase, né, histórica, né, dele: a semente do carvalho está lançada. A sua sombra, porém, não será mais para mim. Servirá, sim, para abrigar os cancerosos pobres da Bahia. No dia da Pedra Fundamental, e nós mantemos. Vou lhe dizer mais uma coisa, em homenagem às pessoas que a gente consegue congregar. Na entrada do hospital tem uma lâmpada, não sei se você já notou, uma lâmpada acesa dia e noite. Que não porta, se apaga nunca. Não se apaga. Com a frase dele, simbolizando. Isto foi fruto de uma senhora que, trabalhando conosco, era uma pessoa muito motivada com a filantropia e de um nome social de livre trânsito, chamava Maria Estuda de Queiroz, que idealizou a lâmpada e colocou ali, depois de procurar com muito cuidado o que seria, marcando permanentemente a frase do professor nessa trajetória de buscar seguidores em prol da assistência às pessoas carentes. Eu não vou exagerar fazendo incursões onde eu não domino, mas esse é o único hospital que, desde o dia que inaugurou, em 2 de fevereiro de 1952, até a data atual, não deixou de funcionar um único dia que quer. Isso de domingo a domingo? De domingo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, nunca deixou. E como é que se vivia dentro do que você colocou da solidariedade? A gente vinha trabalhar, naturalmente eu vim trabalhar, eu me formei em dezembro de 1957 e vim para cá em fevereiro, março de 58, a convite de Carlos Maltês. E, começando a profissão, ganhar como. Então, para que eu pudesse vir com outro colega que veio comigo, Carlos Maltês era médico, simbolicamente ganhava alguma coisa e dividiu conosco o salário dele. Um salário simbólico, né? E acontece que você tinha aquela perspectiva de salário e você perguntava: quando vai receber? Daqui a 6 meses você recebe. E quando era para receber esse pavilhão que tem o nome de Landulfo Alves de Almeida, vinha Carlos Maltês com um livro na mão: ó, vocês vão ter paciência, vão ter que assinar aqui, porque o dinheiro vai ser para acabar a obra do pavilhão Landulfo Alves. Então, essa é a história, eu digo até, encantadora do hospital, como identidade com a obra, com identidade com a solidariedade humana, enfim, com identidade com o termo filantropia. O philos, que é uma conjunção grega, de palavras gregas, philos, que quer dizer amor, amizade, e anthropos, quer dizer homem, amor ao homem, amor à humanidade. Então, isso
nós digerimos e mantivemos na nossa alma, espírito e corpo durante essa vida toda, buscando manter acesa a chama que o professor Aristides Maltês atendeu. Eu vou lhe dar mais um exemplo. Você puxa e quando fala do hospital, a gente se empolga. Eu tenho tido crises financeiras, dificuldades grandes, porque o SUS atrasou, a tabela não foi corrigida, um aparelho maior porte quebrou, e tivemos, durante esses últimos 5, 6 anos, umas 2, 3 vezes. E eu precisava ter por mês assim, uma economia de 200 mil reais, 250 mil reais. Onde é que eu ia buscar isso? Então, a campanha já estava no seu ponto, não rendia mais. Então, fui buscar em quem? Nos profissionais que trabalham na casa. Pedi a todos eles, preciso que vocês, do que ganham aqui na casa, vocês façam uma doação ao hospital de 10% a 20%. Meu amigo, durante 6 meses, passei a ter por mês quase 400 mil reais. Olha só, com a ajuda dos próprios funcionários. Dos próprios, deles próprios, porque acreditam na obra, acreditam no que eles fazem. Não, ninguém veio, se você me perguntar, teve alguém que disse não tive cara feia no início, claro, mas Maltês, meu orçamento, eu não estou lhe cobrando. Estou lhe pedindo. Eu estou lhe pedindo. Se você acha que pode, faça, porque garante o amanhã. Então, isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Então, Raimundo, é exatamente isso. A obra tem feito morsa nas pessoas, no conjunto dos que aqui trabalham, que permite que você possa levar com dificuldades, muitas vezes com grandes dificuldades, mas sem queda e sem quebra do seu princípio fundamental, que é o da solidariedade. E é esse espírito que vai buscando soluções, né, para resolver perfeitamente os problemas. Doutor Aristides, e nesse período aí da crise, né, sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, as fontes pagadoras honraram com seus compromissos perante o hospital? Parcialmente. Vou lhe dar um exemplo. Durante esses últimos 30 anos, esse hospital, com essas providências rotineiras que a gente toma administrativamente, de um modo muito honroso para nós chegamos a trabalhar 3 meses com um hospital, porque eu separo para apresentar à sociedade 2 tópicos no balanço. O balanço geral da casa, que é da Liga Baiana contra o Câncer, que é o balanço para sustentar o hospital como um todo. Mas o balanço da produção do hospital, o que ele produz, ele seria capaz de viver sozinho? Durante 3 meses nós conseguimos. Tivemos um superávit de 1,5 milhão, 2 milhões, um período, tem o quê? Uns 3, 4 anos atrás. Mas a coisa foi se agravando de tal maneira que chegou o período da pandemia, nós estamos trabalhando não com o hospital, mas com déficit da Liga Baiana contra o Câncer. O déficit mensal está oscilando 1,5 milhão, 2 milhões, que nós estamos sem saber o que fazer, porque não tem... Conversa com o diretor administrativo, corta a despesa daqui, dali, acolá. Só não cortamos o que é necessário para o doente. Por exemplo, se um doente chega hoje precisando de um transporte para ir para Xique-Xique, uma hipótese, e não tem como fazer, nós pagamos o transporte. Alguma solução tem que ser dada. Nós alugamos um hotel ali em frente, 13 leitos. Que o SUS não paga, a doação é que cobre, quando tem, para que os doentes que não podem ir para casa e continuar o tratamento da radioterapia, da quimioterapia, vá para lá. Então, mostrando a você o nosso universo do que eu disse há pouco. Nós temos déficit financeiro, mas temos superávit social, que é a filosofia que nos rege. Muito bem. Doutor Aristides, se deixar, a gente passa aqui o dia todo conversando e ainda vai ficar assunto pendente, né? Mas como a gente tem que encerrar, eu queria lhe pedir para fazer uma projeção. Que futuro o senhor enxerga para a Liga e para o hospital?
Basicamente, é a fé que a gente tem no nosso trabalho. É a fé que a gente tem na mensagem do professor, que até hoje em dia ela causa muito impacto quando se leva a história da instituição com essa mensagem. E já que você falou em frase dele, exatamente nesse sentido, diz bem o que ele pensava do futuro e que nós adotamos. Numa solenidade em que ele fazia uma solicitação à sociedade, e alguém disse que deveria ser muito cuidadoso, que era o fato de pedir. E ele usou uma frase que tenho sempre na mente: nada peço para mim, por isso não me acanho de pedir. E se não conseguirmos realizar o que pretendemos, não importa, outros prosseguirão. Nós acreditamos nessa postura de que a mensagem continua viva e que outros, por certo, vão prosseguir para garantir um futuro da instituição. Doutor Aristides, vou ter que encerrar com pesar, né, a nossa conversa, que foi tão boa, tão produtiva, tão interessante, né? Mas é o jeito. E quero lhe desejar vida longa e lhe parabenizar mais uma vez por essa obra tão grandiosa, né, que serve tanto à Bahia. E agradeço os parabéns, o reconhecimento é para todos que trabalham aqui, que naturalmente a gente coordena, mas se não fosse a motivação dos que trabalham, a obra não estaria como está. E registrar, você nos distinguiu muito com a sua presença, também com o nome que você tem, mas você sempre com essa figura nordestina simpática, competente e objetiva, como tem demonstrado sempre. Agradeço em nome da instituição, o meu, e sempre as ordens para que o amigo precisar. Oba, eu que agradeço. Muito obrigado.